Olá, meus queridos, graça e paz. Hoje a gente vai começar o primeiro episódio de Magnólias de Cristo Jesus. Talvez o inverno tenha sido longo demais para você. Talvez as tempestades da vida tenham machucado suas pétalas, ou quem sabe as falhas daqueles que deveriam te proteger deixaram marcas profundas na sua identidade. Mas hoje o Pai está chamando você para florescer. Sejam todos bem-vindos à nossa nova série Magnólias de Cristo Jesus. A magnólia é uma flor única. A sua beleza é exuberante, mas a sua maior marca é a resistência. Ela suporta invernos rigorosos e ainda assim floresce com força. Ao longo dessa série, vamos olhar para o coração de filhas que foram feridas pela paternidade humana falha, mas que encontraram cura, justiça e destino nos braços do único Pai perfeito, Deus. E para começar essa jornada, queremos te convidar a entrar no episódio 1, As Filhas de Zelofeade, quando o vazio humano encontra a herança do Pai. Então nós iremos ler Números 27, do 1 ao 11, que está escrito assim. A lei acerca das heranças. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E esses são os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante do Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo, Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes dará a possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falará aos filhos de Israel, dizendo, Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também o seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que a possua. Isto o auxílio de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém. Imagine esse cenário. Deserto, calor e uma cultura onde as mulheres não tinham voz, nem direitos e nem herança. O pai delas morreu no deserto. Sem um pai, sem um marido e sem irmãos homens, elas estavam completamente desamparadas pelo sistema da época. Aos olhos do mundo, elas seriam apagadas da história. Quantos de nós já nos sentimos assim? Desamparadas pela ausência de uma figura paterna, seja pela morte, pelo abandono físico ou pela dolorosa omissão de um pai que está presente apenas em corpo, mas ausente em afeto e proteção. Ou seja, órfãos de pais vivos. O vazio de um pai humano deixa a sensação de que estamos sozinhas contra as regras duras do mundo. Mas aquelas 5 mulheres decidiram não aceitar o desamparo. Elas foram até a tenda da congregação, diante de Moisés e dos líderes, e clamaram por justiça. Elas recorreram àquele que está acima de qualquer estrutura humana. E sabe o que o Pai Celestial fez? Deus olhou para Moisés e disse, As filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança. Olha só que bênção. Que resposta poderosa! O Deus, que é pai dos órfãos e protetor das viúvas, não apenas ouviu o clamor daquelas mulheres, como mudou as leis de uma nação inteira para garantir o direito e a dignidade delas. Se a paternidade humana falhou com você, se a ausência te deixou sem uma herança emocional, espiritual e física, ouça a voz do seu Criador hoje. Na casa do Pai Celestial você tem direito e uma herança. Você não foi esquecida. Deus assume a liderança da sua vida e se torna o seu porto seguro. Onde faltou estrutura humana, ele transborda a provisão divina. Então aqui, queridos, é importante nós lembrarmos que a atitude dessas filhas perante a situação do pai, a morte, que aconteceu desse pai, logo mais quando elas foram diante das lideranças e dessa congregação para solicitar o que lhe era de direito diante da vulnerabilidade que elas ficaram como filhas, nesse momento nós vemos muita coragem. E com certeza esse pai, ele foi responsável exatamente por deixar nelas uma identidade tão forte e segura que elas tiveram coragem de pleitear os direitos delas. E, principalmente, ele como um exemplo de pai no sentido de saber quem são as lideranças. Porque nessa situação, quando nós vemos todo o contexto, elas vão diante das lideranças religiosas, elas vão diante das lideranças dos servos de Deus, pois nós sabemos que existe a liderança humana, existe a liderança governamental do mundo, mas elas não foram em nenhum momento buscar esse recurso. Elas foram diante daqueles que servem ao Senhor. E tudo isso tem exatamente o posicionamento desse pai, porque elas sabiam, o pai conduzia elas. Então foi aqui um pai que, querendo ou não, com as suas limitações e suas próprias escolhas, igual é citado ali que ele morreu pelo pecado dele, ainda assim, esse pai,
Ele deixou essas filhas, de certa forma, protegidas exatamente porque houve uma situação emocional, espiritual e física diante dessas filhas, de certa proteção, independente do conserto com o que aconteceu, delas ficarem órfãs, delas ficarem abandonadas, como a passagem bíblica diz. E Deus, quando Deus ouve a causa delas, ele muda as leis de uma nação inteira para garantir o direito daquelas mulheres. Deus não deixa suas filhas desamparadas. Ele mesmo se torna a herança e o porto seguro delas. Antes aquele homem carne e osso e agora o Deus Pai. Mas, diante dos olhos delas, tendo uma fé e tendo um posicionamento de onde elas foram pedir ajuda, logo mais todos nós sabemos que elas são amadas pelo Senhor, que elas são cuidadas e prezadas pelo Senhor. E logo, não existe uma situação de você puxar a honra para ti. Nós vemos o acerto desse pai quando ele se posicionou como sacerdote, como pai, e ele apontou para Deus. Porque ele é um espelho, ele levava a Deus. Então, ele teve uma assertividade com as 5 filhas e isso nos deixa uma lição muito importante, porque diante de todas as circunstâncias, a presença assertiva e o legado de um pai constrói a identidade, a segurança e a coragem de não somente uma filha, mas 5 filhas. Amém? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo que vive.